Avicultor e produtor de leite são a raça que mais sofre. Vai pro céu direto. Não, isso aí não tem perigo. Pode aqui, ó, retinho. Imagina os dois. Nossa, parece um cara que tem aviário e trabalha com vaca de leite. Eu trabalhava. Meu Deus, olha, ó. Então, se há muito caminho, tu tá meio garantido. No começo é muito trabalhoso, exige direto. Aí tu fica tão apegado a fazer o grosso que tu pensa que o resultado tá no grosso. Que eu sou produtor, eu sempre fiz assim, eu bato cama, eu faço isso, faço aquilo. Tá, mas o resultado muitas vezes ele tá no ajuste fino. O pintinho tá ali com a galinha, ele sentiu o frio, o que ele faz? Vai pra debaixo da mãe. Ele se alimenta quando tá debaixo da mãe? Não. A ave só tem dois comportamentos. Primeiro se esquentar pra sobreviver, depois se alimentar. Se o pintinho estiver encarangado, tá com frio, eles vão ficar se juntando, os montinhos não vão comer. E eu tenho uma coisa que eu ouvi de um técnico que eu achei fantástico. O produtor de aves, ele não é produtor de aves. Ele tinha que mudar esse conceito. Não é produtor de aves, ele é o que? Manejador de cama. Assim como no dia que o pecuarista, que trabalha com gado, descobrir que ele não cria boi, que ele tem que ser agricultor de pasto, que daí ele vai ganhar dinheiro, a mesma coisa tem que ser o produtor de aves. Ele tem que aprender que quando ele manejar a cama, vem o desempenho. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. AXO, precisão em ambiência para mais controle, desempenho e resultados na produção avícola. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Pegasus Science, predição de micotoxinas via NIRS em tempo real para decisões seguras na avicultura. Peter Syme, maximize seu lucro por toda a vida. Feijing Biotecnologia, promovendo a saúde única. PPG Vet, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Olá pessoal, tudo bem? No episódio de hoje aqui do podcast O Aviário, estamos recebendo o Pedro, que é da empresa AXO, para a gente bater um papo, falar sobre ambiência na avicultura. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aos estúdios do podcast O Aviário aqui na PPG Vet Educação. Show de bola, então. É um prazer estar aqui representando a AXO, né? Podendo falar um pouquinho sobre essas questões que envolvem realmente a medição da ambiência em si, né? Que hoje é um tema que eu acho que tomou conta, né? Eu acho que a ambiência se tornou o tema geral da avicultura, né? Então a gente vai tentar trabalhar em cima disso aí e tentar trazer um pouquinho da nossa visão enquanto empresa sobre esse assunto. Legal, Pedro. E quando nós pensamos em ambiência, ele é um assunto muito amplo, que a gente considera um dos pontos importantes dentro da avicultura, pensando lá no produtor, pensando lá no manejo, porque é algo que vai interferir diretamente no resultado e no desempenho das aves e envolve muitos fatores. Eu estava olhando, Pedro, aqui no seu currículo, a tua formação é engenheiro químico, né? O que fez você parar na ambiência? O que te trouxe dentro hoje pensando da ambiência na avicultura? Olha só como é que as coisas são engraçadas, velho. Eu me formei em engenheiro químico, de fato. Aí fui trabalhar na AXO para ser responsável técnico pelo laboratório da empresa. A empresa estava passando por um processo onde ele queria começar a industrializar os produtos. A AXO é uma empresa que sempre trabalhou com a importação e começou a querer nacionalizar alguns produtos. Eu entrei lá para começar o laboratório de química. Acabou indo, conversa vai, conversa vem, e acabei indo para a área comercial, né? E é o que acontece. Estava trabalhando lá como coordenador de vendas técnicas, que é o cargo que eu tenho até hoje. E em algum momento acabou surgindo uma demanda pela parte de avicultura, né? A gente começou a fazer parceria com algumas pessoas influentes na área que começaram a exigir, o pessoal da AXO tem que estar no campo, a gente tem que começar a difundir os instrumentos, falar sobre o manejo, a utilização dos instrumentos corretamente. E aí eu, como venho de uma família de pecuaristas, e o meu pai lá no passado, há 20 anos atrás, na antiga Frango Sul, meu pai era integrado, tinha aviário convencional, também era um tema que eu tinha um certo conhecimento e acabou que, poxa, eu quero isso aqui. E aí, nessa oportunidade, me desafio, eu digo, quando tiver oportunidades, eu vou querer na frente e querer correr para isso aí. E acabou que nesses últimos 2, 3 anos, mais ou menos, a gente tem trabalhado em cima disso aí, ouvindo muita referência de veterinário
muito top, que tem conhecimento, que realmente está há muito tempo na área, que está trabalhando não por uma empresa, mas sim por um significado, que é realmente o manejo correto, e a gente vai pegando esses know-hows aqui e ali e vai juntando com a área técnica para tentar difundir um pouco mais essa questão de ambiência não é só o que eu estou vendo, mas eu preciso medir para poder ter um resultado. Legal. E pegando esse gancho, Pedro, da parte de mensurar, de medir, o que a gente tem que olhar para a ambiência? Quais são os principais indicadores? Eu entro dentro de um aviário, eu entro dentro de um galpão, o que eu posso medir? Quais são os números que eu posso estar olhando e avaliando? E como que a gente pode estar fazendo essas mensurações, trazendo isso para a rotina, para o dia a dia, pro produtor, para o técnico, para o extensionista, para o sanitarista que está lá naquela rotina dentro do aviário, né, desse dia, né, o que tem que olhar? Como é que funciona mais ou menos hoje, Wellington? A lógica que a gente tenta mais ou menos trabalhar. As integradoras grandes e muitas integradoras médias já trabalham com a instrumentação, tá? Já possui os instrumentos e a gente faz o quê? Faz um trabalho de fomento na utilização, de saber realmente utilizar o instrumento, porque às vezes tem alguns detalhezinhos que o técnico acaba não pegando. Então, qual é que é a nossa lógica? É ir no técnico, apresentar os instrumentos e também difundir com os produtores. Porque o que acontece? Qual é que é o grande pulo do gato dos parâmetros que eu vou falar a seguir? É o seguinte, o técnico vai na granja, tá? Vai fazer o manejo, aparece uma vez lá, depois de uma semana, talvez vai lá de novo, não porque o técnico é displicente, mas porque o técnico tá cheio de trabalho. Daqui a pouco um técnico tem 30, 40, 50, 60 produtores para atender e ele não consegue estar lá o tempo todo. Só que parâmetros de ambiência, eles mudam a cada 30 minutos, uma hora, o parâmetro que agora tá legal, de repente daqui a 2, 3 horas tá péssimo. Então o produtor, muitas vezes, ele não pode ficar dependente de um técnico que vai com os instrumentos lá uma vez por semana fazer uma medição. Então, o técnico precisa medir amônia, medir CO2 ou dióxido de carbono, precisa medir umidade relativa do ar, temperatura, velocidade do vento. São parâmetros básicos que oscilam bastante. Tem outros, como iluminação e adensamento, que são parâmetros que ficam mais fixados, né? O adensamento na hora do projeto do aviário e na hora da acomodação das aves. A própria integradora já sabe que aquele tipo de aviário é para tantas mil aves. E a questão de iluminação, ela é mais ou menos constante, né? Ela oscila muito pouco quando tu faz uma análise da capacidade luminosa do ambiente, aquilo se mantém mais constante. Agora, esses demais parâmetros, né? É terrível, Wellington. Uma coisa que agora tá legal, se daqui a pouco der uma inversão térmica, a umidade estava legal, já começa a ficar ruim. Enfim, a gente precisa estar monitorando esses parâmetros constantemente para ter resultado, né? E é legal isso, Pedro, porque quando a gente pensa em ambiência, isso que você falou do tempo da permanência do extensionista na granja é muito real, porque hoje se fala muito na avicultura, produção talvez nem mais em dias, a gente projeta isso em horas. Quando a gente pensa em griller, aí aproximadamente 600, 650 horas. No broiler, aí umas 1.000, 1.100 horas que ele fica dentro do aviário. E se a gente pegar o quanto o extensionista ele consegue, pela sua rotina, pelo seu dia a dia, estar presente na granja, é uma visita de 2 horas, umas 4 ou 5 vezes ao longo do lote, né? É isso aí. Então, 8 horas, 10 horas aí de 1.000 horas que tem o tempo. Então, se o produtor ele não tiver mecanismos de mensurar isso, é o que você falou, vai impactar diretamente nessa tomada de decisão e o que tem que ser feito. E aí, o meu pai é produtor desde 1997, tem um fator muito grande que eu sempre gosto de perguntar. Quando uma pessoa ela nunca entrou dentro do aviário, e entra o produtor lá, aquela pessoa que está o dia inteiro dentro do galpão, e entra uma pessoa que nunca entrou dentro do aviário. É muito diferente. A pessoa, né, você chega a falar, meu Deus, a pessoa fala, meu Deus, tá ardendo meu olho, né? É muito diferente. Aí entra no quê?
entra na quantidade. Então, aquela sensibilidade do produtor, Por disposição, né? tempo de exposição, acaba ficando sensível. Então, eu acredito que quando a gente pensa na ambiência, e você pode comentar aqui para nós, como que a gente pode tirar esse fator desse tempo de exposição, essa sensibilidade de um produtor que está lá, como que ele entra e avalia, não, tem muita amônia ou tem menos amônia. Eu acho que vocês têm ferramentas e soluções que ajudam, né? Sem dúvida. Wellington, eu vou te fazer uma pergunta antes. Quais são as únicas pessoas que não reclamam do cheiro do porco? Quem trabalha. Quem trabalha com porco. Tá Literalmente. acostumado, o cara tá a vida toda. O cara que trabalha no caminhão de porco, carregando pro frigorífico, ele não tá nem aí. Agora o pessoal que tá atrás. Já quer Nossa podar, Senhora. né? Quer podar. Vou passar. Vou passar porque eu não aguento. É justamente esse tipo de sensibilidade que o produtor, por estar 10, 20, 30, 40 anos exposto à atividade, não consegue mais ter. A questão da amônia é muito clara. A gente tem alguns colegas novos que a gente quer introduzir na avicultura também, né? A gente quer que os profissionais tenham acesso a todos os segmentos que a empresa atende. E, poxa, vamos levar eles pro aviário. Porque não adianta querer um técnico chegar lá, todo engomadinho, bonitinho, e querer apresentar para o produtor uma solução, sendo que o produtor tem um outro estilo de vida completamente diferente. A gente precisa que o técnico esteja exposto para conhecer o contexto. Aí chega o técnico a primeira vez lá, abre a porta, bah! Que coisa horrível. Você assusta. Nossa, tá me queimando. O que é isso aqui? Não, isso aqui é a famosa amônia. O produtor olha assim, mas não tem nada aqui. Porque para ele é habitual. O nosso corpo tem uma capacidade de adaptação às coisas. E o produtor naturalmente se adapta à amônia elevada. E acaba perdendo a sensibilidade. Então, ele tem a impressão que, como para ele tá bom, para a ave também tá bom. Daí entra naquela questão que tu mesmo acabou de questionar. Como é que o produtor vai fazer? O produtor tem que ter um mecanismo que dê um resultado real, dê um resultado em tempo real para que ele consiga realmente fazer a medição. A gente tem os medidores de amônia portátil, o produtor vai ligar fora do aviário, é só um botãozinho, vai ligar fora, vai colocar na bota, vai sair andando no aviário, vai caminhar como as atividades que a gente sempre tem que fazer. O produtor tem que fazer o quê? A primeira coisa que ele tem que fazer, observar, né? O comportamento das aves. Para fazer isso, ele vai caminhar no aviário. Coloca o medidor no pé, coloca um bip, 15 ppm. Eu quero que com 15 ppm ele apite. Vai caminhando, se não apitar, tá tudo dentro da faixa. Se começar a apitar é porque, opa, tem alguma coisa que não tá legal aqui. A amônia, em pequenos períodos no qual a ave está exposta, ela não vai ser tão prejudicial assim. Agora, se a minha amônia está elevada e fica por um período prolongado, e daqui a pouco eu não aumento minha ventilação mínima, enfim, eu até posso economizar no aquecimento, reduzindo a ventilação mínima, mas eu vou ter perda no desempenho. Eu vou aumentar o índice de mortalidade. O Wellington, tu que é veterinário, vai dizer, a amônia não é só a cegueira. A exposição contínua no sistema respiratório também vai acabar reduzindo a imunidade das aves, a outras doenças também, né? Então a amônia acaba sendo prejudicial nesse tipo de coisa. Outra questão é o CO2. O CO2 é um gás que ninguém consegue sentir o cheiro. Não tem como sentir. Se desse pra sentir o cheiro, ninguém ia andar de carro, porque imagina as grandes metrópoles onde os carros ficam queimando CO2 o dia todo. Mas não tem cheiro, então o que acontece? Acaba se tornando um gás silencioso, né? E a gente não tem muita noção se tá bom, se tá ruim. Até a gente tem alguns parâmetros aí, alguns dados, que até 3.000 ppm, 2.500, 3.000 na fase inicial ele é aceitável, o pintinho tolera. Conforme ele vai ficando mais velho, ele fica menos tolerante. Mas também a ventilação mínima aumenta quando ele fica mais velho, né? Então acaba não sendo tanto problema quando fica maior. Mas mensurar esse tipo de coisa na fase inicial também é importante, porque o CO2 é elevado, sonolência. Eu não sei se o pessoal tem aquele costume, eu sempre uso esse exemplo porque ele é muito bom. O pessoal tem aquele costume de colocar o ar-condicionado do carro naquela função de recirculação interna. Sabe? Pra não pegar o ar de fora, porque às vezes, enfim, tá atrás de um caminhão que tá cheirando mal, enfim, alguma coisa, ou o ar na rua tá com cheiro ruim, aí fica recirculando o ar interno. E aí esquece de desligar. Aí passa uns minutinhos e fica todo mundo assim, abrindo a boca de som. O que aconteceu ali? A própria respiração das pessoas foi saturando, aumentando o nível de CO2 e ninguém esqueceu de desligar. Gera aquela sensação de sonolência. Automaticamente, a mesma coisa se reflete para os pintinhos. Muito CO2, o pintinho vai ter sono. O que é automaticamente? O pintinho, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele está, até 24 horas antes do abate, o que ele precisa fazer? Comer.
Pintinho com sono, mesmo tendo iluminação, tudo ok, tudo certo, não vai se alimentar. Então é um parâmetro simples que a gente tem que medir para controlar. E entre eles várias outras, né? Como a temperatura. A temperatura eu acho que quando tu fala em ambiência, eu acho que é a mãe de todos os parâmetros, né? Porque a ave, para quem vê o comportamento natural da ave, tu pegar uma galinha, por exemplo, que chocou os pintinhos, quem tem sítio. A galinha descascou os pintinhos. O pintinho tá ali com a galinha, ele sentiu o frio, o que ele faz? Vai para debaixo da mãe. Ele se alimenta quando tá debaixo da mãe? Não. Não. A ave só tem 2 comportamentos. Primeiro, se esquentar para sobreviver, depois se alimentar. Se o pintinho estiver encarangado, tá com frio, eles vão ficar se juntando nos montinhos e não vão comer. É comportamento natural da espécie. A gente até pode selecionar geneticamente desempenho, conversão alimentar, mas o instinto natural da ave, isso é coisa que vem há milhares de anos. Não vai ser em 50, 60 anos de seleção genética que a gente tem das principais raças que a gente vai conseguir mudar o comportamento natural da ave. Ela sempre vai replicar aquilo que ela tem de histórico. Então são esse tipo de parâmetro, a umidade relativa também, parece bobo, mas eu posso estar com a temperatura legal. Se a umidade estiver baixa, mesmo assim a ave vai sentir aquela sensação de tá frio. Quando eu consigo aumentar a umidade e tá quente, dá aquela sensação do famoso mormaço. Que pro pintinho, por incrível que pareça, é bom. Se a umidade estiver ali nos 60%, enfim, vai ser melhor. O animal vai se sentir mais à vontade, vai caminhar, vai acabar reproduzindo o comportamento natural dele. E por fim, eu acho que é um parâmetro muito relevante a velocidade do vento, né? Se a gente colocar a velocidade do vento muito elevada nas fases iniciais, o pintinho não tem um sistema termorregulador bem definido. Então o que é o sistema termorregulador, basicamente? É a ave conseguir se esquentar tranquilamente à medida em que a temperatura externa vai mudando. Ela é muito sensível ao ambiente. Então, vem aquele vento gelado e ela se encaranga. Automaticamente, também vai reduzir o consumo. Então, esse tipo de coisa parece bobo, mas é onde está o detalhe, né? Onde está o desempenho. Aquela conversãozinha que tu olha ali de 0,0 alguma coisa, está ali. Que é o desempenho que o produtor acaba, às vezes, deixando na mesa, né? Em termos de resultado. Quem cria ave sabe. Controlar temperatura, umidade, ventilação, CO2 e amônia faz toda a diferença. A Axo oferece equipamentos portáteis para monitorar o ambiente do aviário, ajudar nas decisões, reduzir perdas e melhorar os resultados da produção. Axo, mais controle para quem produz. E isso, Pedro, quando a gente fala de amônia, né, que você trouxe no início, amônia, CO2, eu sempre gosto de falar e frisar aqui, se nós temos o aumento do CO2 dentro do aviário, dentro do galpão, a gente vai ter sonolência, essas aves elas vão acabar se amontoando, né, vão acabar ficando ali juntas, não vão comer, não vão se alimentar, mas à medida de que eu vou colocando, acrescentando nessa equação o vento, renovando esse ar, colocando oxigênio ali dentro, elas voltam à sua atividade normal. Só que, quando a gente pensa na amônia, a amônia, ela causa lesão celular irreversível. Então, se eu tenho um aumento da amônia dentro do aviário, então seja em célula ciliar, seja célula da mucosa ocular, aquela lesão que aconteceu na ave pela amônia, ela não volta, a célula, ela não volta ao seu estágio normal. Então, isso que você falou é muito importante e é muito relevante. Então, tu está dizendo então que é melhor deixar CO2, aumentar CO2 e não amônia? Se a gente for olhar friamente, sim, é isso. Por quê? Porque quando eu voltar com o oxigênio, quando eu melhorar esse ambiente, essa ave vai voltar a respirar novamente, vai comer, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que se a amônia aumentar numa quantidade inadequada, uma quantidade que não é o padrão e o produtor ele não ter essa capacidade, pelo aquilo que a gente comentou, né? A gente fez até algumas brincadeiras, mas é muito real. Quem entra dentro do aviário e não está acostumado a entrar dentro de um aviário, dentro de um galpão, ele vai sentir 5, 10 vezes a mais, né, a presença daquela amônia. Então, a amônia, ela é um gás extremamente tóxico, extremamente
corrosivo, extremamente causa lesão, irreversível, não tem como voltar atrás. Então essa ave vai dar cegueira, essa ave vai ter destruição de epitélio, em casos mais graves, em aumento de amônia, em aumentos consideráveis aí 20, 30 ppm, 40 ppm, lesões internas de saco aéreo, de pulmão, e aí abre portas para aquelas infecções secundárias. Então quando a gente olha para a ambiência, são um conjunto de fatores, né, um conjunto de indicadores que eu tenho que olhar, e por isso que a gente tem que obrigatoriamente mensurar isso. Né? A gente tem que mensurar os parâmetros para que a gente conseguir chegar ao final do nosso lote, né, com padrões legais, com conversões importantes, com resultados importantes e ajudar aquele produtor e o próprio extensionista, né? Quando a gente olha para isso, Pedro, eu quero que você traga alguns conceitos pensando nesse desenvolvimento de sondas e como mensurar isso de forma eficiente. A gente sabe que, eu quero que você responda para nós, que é uma dúvida que eu tenho, pensando em sondas de amônia. Hoje, dentro dos principais controladores, por que não se tem uma sonda acoplada a um controlador de amônia, né? A gente sabe que deve-se ter alguns controladores que tem, mas assim, não se vê de praxe no campo, isso não é utilizado. Isso é mais uma questão, Wellington, propriamente de desenvolvimento técnico e de aplicação daquele desenvolvimento do que propriamente disponibilidade. Porque disponibilidade, sim, para fazer, tá? Faz aqui, se tu me der a matéria-prima correta e pegar um cara que é formado em eletrônica e dizer para ele montar, ele já monta e coloca no software e tá lá. Só que a questão da amônia é a seguinte: um Camaro é um carro legal? Carro bonito? Mas se tu morar... Se eu der um exemplo aqui, vai ser das cidades gaúchas. Morar lá na linha Santa Luzia, que é onde muito meu pai interior. mora. Interior. Vai servir pra ti? Não dá, não consegue nem chegar lá. Não chega, né? É a mesma lógica da amônia. Por que o sensor de amônia hoje não fica fixo num aviário? Porque a amônia, ela usa uma coisa chamada célula eletroquímica. Basicamente é o quê? A amônia reage com um componente que está na célula, essa reação libera um sinal elétrico. E o leitor, o painel faz a leitura desse sinal e converte em concentração. Só que qual é que é o grande problema disso? O aviário não tem só amônia. O aviário tem excesso de CO2. O aviário pode ter em concentrações pequenas, sim, mas pode ter metano oriundo da decomposição da cama. A gente vai falar sobre cama, eu acho muito legal tocar nesse tema depois. Ele tem umidade sempre oscilando, e ele tem principalmente, que eu sei porque eu já abri uma sonda, tive a oportunidade de abrir uma sonda, ele tem muita poeira, muito particulado que levanta na hora de bater uma cama e ele fica disposto dentro da célula eletroquímica da sonda de amônia. E aí o que acontece é uma sonda que é cara e é uma sonda que vai ter uma vida útil muito baixa. Então daí eu vou pedir pro meu produtor, tá lá, lutando para fazer resultado, melhoramento para cada 100 dias ele fazer, ou 120 dias só ter uma troca de um componente de R$7 mil, R$6 mil, não dá, né? Não dá, a gente não tem como viabilizar isso hoje nos parâmetros de aviário que a gente tem no Brasil. Hoje é inviável. Talvez no futuro surja uma tecnologia que melhore esse sistema, mas hoje a amônia fixa é muito difícil. É muito difícil. Legal, eu sempre tive essa curiosidade porque eu considero que é o gás mais relevante, pensando em aumento dentro da ambiência, né? Porque é aquilo que eu falei, vai trazer lesões irreversíveis para a ave, mas sempre me perguntava qual que é o motivo que não se tem algo acoplado ali, e aí entra a importância de nós termos mecanismos, né, de mensurar isso de forma eficiente no dia a dia, na rotina daquele produtor, daquele extensionista. Pensando hoje, Pedro, você falou para nós em relação à cama, né? A gente considera, eu particularmente considero a cama como um grande micro-organismo, um grande ser ali dentro. Exatamente. Vivo, né? Exatamente. Porque vai ter bactérias, vai ter fungo, levedura, enfim, ele vai estar competindo
também com as aves no consumo de oxigênio, porque vai ter bactérias que vão estar ali utilizando do oxigênio, liberando, né, esses gases. O que teria de soluções? O que a gente poderia estar olhando para isso, pensando em pontos tanto desse aquecimento, de fermentação? O que vocês teriam assim, de soluções para apresentar? Basicamente, hoje, a solução para amônia, para cama, na verdade, que é a grande produtora da amônia, é o termômetro espeto, que é o instrumento mais simples que a gente tem, que basicamente mede o quê? Temperatura de cama pré-alojamento. E eu tenho uma coisa que eu ouvi de um técnico que eu achei fantástico. O produtor de aves, ele não é produtor de aves. Ele tinha que mudar esse conceito. Não é produtor de aves, ele é o quê? Manejador de cama. Assim como no dia que o pecuarista, que trabalha com gado, descobrir que ele não cria boi, que ele tem que ser agricultor de pasto, que daí ele vai ganhar dinheiro, a mesma coisa tem que ser o produtor de aves. Ele tem que aprender que quando ele manejar a cama, vem o desempenho. Porque, basicamente, o que é a cama? É maravalha, que é fibra, material fibroso, e esterco de aves. Ali vem muito problema. Ou ali a gente pode evitar muito problema. Por quê? E por que a gente fala em temperatura? A amônia, só para resumir, a amônia é um gás que é oriundo e é produzido oriundo da decomposição de proteína que lá no corpo da ave vai ser metabolizado, vai produzir alguns subprodutos e depois vai virar amônia. Esses produtos, basicamente, a amônia, ela precisa ser produzida através da decomposição desses produtos à base de nitrogênio, né? Só que esses produtos, eles não se decompõem sozinhos. Alguém trabalha para produzir essa amônia e decompor essa matéria orgânica com nitrogênio. Isso aí, basicamente, quem faz isso são as bactérias que estão na cama. Só que bactéria, ela precisa de mais além da matéria orgânica, ela precisa de umidade. A umidade que vai permitir o avanço, o aumento metabólico, que é a atividade da bactéria para que ela consiga se desenvolver, consumir essa matéria orgânica com nitrogênio e produzir amônia. Então, por que a gente monitora a temperatura se eu estou falando de umidade? Porque uma cama seca, obrigatoriamente, vai obrigar a minha água a evaporar. É a mesma lógica do varal de roupa. É mais fácil secar uma roupa no verão, quando está quente, está aquecido, ou no inverno, ali, quando está 5 graus. Tem muita diferença, né? A gente vai aquecer a cama justamente para tentar extrair o máximo de água possível, para a cama estar seca. Porque a cama está seca, a bactéria vai ter uma parte só do alimento que ela precisa. Ela vai ter as fezes, que é a matéria orgânica nitrogenada, mas ela não vai ter água. Então, o produtor saber fazer o manejo correto de cama, ele vai impedir um monte de problema. A cama é fundamental. Eu digo, quando o produtor tem uma cama nova, tudo é filé, né? Caminha nova, não produz amônia, é só maravilha, negócio vai que beleza. Só que a gente sabe hoje que a relação de troca, quando é muito boa, é 1 para 2, né? O produtor, se ele conseguir vender a cama usada por 50 mil reais, ele vai gastar 100 mil de maravilha nova. Então é inviável uma integradora chegar ao produtor, a cada 2 lotes troca a cama. É inviável financeiramente, o negócio não anda. Então, como a gente tem que ficar 2 anos, geralmente de praxe 2 anos, né? Acho que oscila um pouco, mas de maneira geral fica em 2 anos. Como a gente tem que ter 2 anos daquela cama com muito excremento das aves, que a gente tem que manejar aquilo, a gente tem que utilizar a lógica de tentar manter ela mais seca possível, manejada, sem os torrões, tudo fininho, para que a gente consiga ter um desempenho, né? E até porque a gente sabe que, acima de tudo, o que a integradora mais quer é que as patinhas estejam sem calo, né? E a amônia é a grande vilã do calo de pata. As pessoas às vezes não sabem, mas a pata é vendida para mercados consumidores do Oriente, principalmente por um valor agregado muito alto, né? Então, se a gente tem calo, a gente acaba cada vez aumentando a procura. E o valor é altíssimo. Eu ouvi alguma vez, se eu não me engano, em torno de $20, não tenho certeza dessa informação, mas o valor é elevado. Então, eu consegui fazer o manejo correto da cama, eu também vou ter um desempenho legal na pata. Tanto que tem muita integradora que bonifica por percentual de calo, né? Quando o percentual de calo de pata é baixo, a bonificação do produtor aumenta. Então, são várias formas que o produtor tem de agregar resultado financeiro na propriedade dele, manejando corretamente uma cama no pré-alojamento.
Legal, Pedro. E aproveitando a nossa audiência aqui que está nos acompanhando, se você não segue, se você não está inscrito no nosso canal, seja no YouTube, no Spotify, aproveita para nos seguir, aproveita para se inscrever no nosso canal e também para seguir o perfil da Axo no Instagram, né, Pedro? Isso aí, @Axo. Vamos lá, pessoal. Galera, vamos lá. Continuando a nossa conversa, eu quero entender com o Pedro aqui, o que você acha em relação às tendências da ambiência, as tendências, né, de equipamentos, as tendências relacionadas à ambiência para os próximos anos. O que vocês estão olhando, para onde vocês estão olhando e o que esperar desses próximos 5 anos, os próximos 10 anos? Eu penso que é inevitável falar isso. Eu sei que o produtor que tá ali o dia todo, o produtor acabou de ir lá, bateu cama de 2 aviários, tá cansado, aí resolveu tomar o banho dele, sentou lá no sofazinho dele e vai abrir o Aviário Podcast pra olhar, pra ver se aprende alguma coisa. Daí vem o pessoal da Axo falar em IA. Tá, depois, mas eu tô aqui arrebentando falar em IA, mas é a realidade, tá? Eu sei que parece muito distante se falar em inteligência artificial, mas eu vejo que no futuro uma inteligência artificial que tu consiga fornecer dados para ela, tá? Que ela tenha acesso a uma câmera, como é muito comum em aviário hoje, climatizado. É muito comum ter câmera. Que consiga ver o comportamento das aves, que for treinada por veterinários com expertise, com conhecimento de comportamento de aves, que é o que vai ser, elas vão ser treinadas por eles. E quando eu fornecer dados de instrumentação, essa IA vai tomar decisão sozinha, tá? Sozinha. Essa que é a realidade. Só que aqui é o grande problema. Eu fornecer dados errados, tá? Esse eu acho que é o grande gargalo que a gente vai ter. Porque a IA vai ser o quê? Ela vai ser integrada ao meu painel. E o painel, o que ele é? O pessoal acha que um painel, eu costumo tu olhar um painel e tu pensar, não, isso aqui é o Espírito Santo do aviário. Isso aqui, o que ele disser é lei. O painel é só um computador que interpreta, segue ordem, segue parâmetros e interpreta dados que ele recebeu. Ele pega uma sonda de CO2, ele recebe um sinal elétrico, que é a conversão da reação do sensor, ele converte esse sinal elétrico em concentração de CO2. Ele pega a sonda de umidade, converte a leitura da sonda em um resultado de umidade e baseado nisso aí, ele toma decisões. Aí tu imagina que eu tenho um painel que toma decisões, ou uma IA que toma decisões que coleta dados equivocados. Aí que pode estar o grande problema. Então a gente, enquanto Axo, o que a gente pensa? Os produtores têm que ter uma forma de mensurar cada vez mais os dados e conseguir comparar os dados de painéis fixos com instrumentos portáteis, tá? Porque lá no futuro, e como eu falei, isso parece muito distante, mas eu não acho que é muito distante. Hoje pode parecer muito mirabolante, utópico, mas não é nem um pouco utópico. Daqui a 3, 4 anos vocês vão ver essas empresas grandes de avicultura lançando um painel assim. E aí tu imagina a situação clássica que já acontece hoje, que é onde o produtor deixa dinheiro na mesa por pouca coisa. Eu vou lá e seto o meu painel. Acima de 2.500 ppm, eu quero que aumente a ventilação mínima, porque saturou, enfim. Aí ele vai lá, a sonda tá descalibrada, tá desajustada. Quando vê, tá 1.500 e ela tá lendo 3, ela manda o sinal errado, mas ela manda como 3.000 ppm. Ela manda o sinal errado pro meu painel. O meu painel lê que tem mais CO2, o que ele faz? Ele manda aumentar a exaustão. Faz a exaustão, tira aqueles gases, entra gás novo, ar novo. O ar novo está numa temperatura mais baixa, certo? Essa temperatura mais baixa, o sensor de temperatura vai ler que a temperatura está mais baixa. O que ele vai fazer? Vai mandar ligar o aquecimento. Aí que vai o dinheiro. Por uma coisa boba dessas, o produtor está gastando mais com gás, que também virou uma tendência. Tem muito produtor que mantém ainda com biomassa, mas gás a gente já vê instalações com o gás. Ou mesmo a biomassa que ele está usando, seja lenha, seja briquete, cavaco, pellet, chip.
tá gastando, e ele, ok, eu tenho que fazer o estabelecido pelo meu técnico. O técnico mandou colocar o padrão, passou de 2,5, tem que aumentar a ventilação mínima. Só que, na verdade, tudo isso aconteceu porque a sonda estava descalibrada. E a tomada de decisão que o painel tomou, ou que o MAIA no futuro, daqui a 3, 4 anos vai tomar, vai estar errada. Então a gente acredita que por mais que mude daqui a 2, 3, 4 anos, a instrumentação portátil para tu ir lá, pegar um medidor de CO2, colocar do lado numa sonda fixa, comparar, isso vai continuar sendo necessário. E é aí que a gente diz, eu vou pegar esse medidor, vou olhar a diferença, vou tentar ajustar a minha sonda para que agora ela volte a dar resultados compatíveis. Então, o novo vai vir, vai ter tendências. Eu acho que a água também vai ser uma tendência que vai ser muito tratada no futuro, mas a gente pensa que coisas básicas ainda precisam acontecer. Como garantir minimamente que os dados que vão ser tratados estejam corretos. Basicamente isso. Legal. E quando a gente fala em dados, Pedro, até a gente estava conversando aqui nos bastidores em relação à importância da avicultura, da agricultura, do agronegócio brasileiro olhar cada vez mais para dados, para registro, para profissionalização. Eu vejo que hoje nós temos grandes fazendas, você pegar um aviário mesmo, né? Quando você vai fazer um aviário, hoje para você fazer um aviário de 16 por 150 ou 18 por 200, enfim, dependendo do padrão de cada empresa, você gasta milhões de investimento, né? Então, você está aí colocando milhões dentro de uma conta, 1, 2 milhões, 3 milhões, um núcleo lá, 5 milhões, 6 milhões, sei lá, investindo muito dinheiro. Fora o juro do financiamento, né? Fora o juro, fora que no final quanto isso vai se tornar, e você não tem um controle de dados, você não tem um controle de informação, de gerência. É a mesma lógica do carro, quando você falou do Camaro, uma Ferrari, você coloca na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, que não tem uma carteira, e muitas vezes você faz um investimento desse tamanho e você não tem um velocímetro, você não tem dados, você não sabe como tá. Fica às cegas. O que você vê em relação a essa parte de gestão, de números, de dados? Qual que é a importância de medir, de mensurar para a agricultura, para a avicultura, dentro da agropecuária mesmo? Eu vou replicar, Wellington, coisas que a gente escuta de profissionais do agro, porque eu não posso falar como um grande profissional do agro, porque eu sou simplesmente um observador, né? Com relação a esses grandes players que a gente fala que são grandes produtores. E gente que entende no meio. A mensagem é a mesma. Quem não for profissional vai fechar as portas. O mercado hoje não tem mais espaço para amador. Vou dar outro exemplo. Bobo. A seleção brasileira mais uma vez fez um vexame, como sempre. E aí o que é a frase que a gente ouve? Não tem mais bobo no futebol. Antigamente, há 30 anos atrás, falava em Noruega, tu ria, né? Não, o Brasil vai atropelar a Noruega. Não tem mais bobo no futebol, não tem mais espaço para amadorismo. Em agropecuária, seja agricultura pequena, grande porte, diferente se tu é um microprodutor, se tu é um latifúndio. Cara, resultado. Tu precisa... Hoje, o que a gente fala, por exemplo, em pecuária? Quem não tem uma balança hoje para ver ganho médio diário dos animais, não sabe quanto que está ganhando, não sabe resultado. Quem hoje na avicultura, que o resultado depende diretamente de ambiência, quem não tem um medidor para medir, não sabe por que o resultado foi bom, por que foi ruim, entendeu? Ele acha que foi bom porque a maravilha, ou geralmente acontece muito isso, e é uma tendência do produtor pensar isso, tá tudo bem. O lote foi ruim porque eu peguei matriz velha. As matrizes culpadas. Externo, né? O lote foi ruim porque a ração não tava legal. Entendeu? A gente tem que parar de procurar razões externas pro problema e tentar entender qual é a nossa parte. Assim, coisa boba, gente, coisa boba. Planilhazinha pode ser manual mesmo aqui. Mesmo horário, todo dia, 2 anotações por dia. Quanto estava amônio? Quanto estava CO2? Quanto estava umidade? Quanto estava a velocidade do vento? Anota isso tudo ao longo de um período, aí vai lá, um frango pesado, 40 dias, 40, 45, 40 dias que seja.
E aí depois tu compara esses dados que tu tem com o resultado que tu teve. E aí tu começa a ter formas de mensurar o teu trabalho. Porque eu sei que o trabalho na avicultura é muito manual e é trabalhoso pra caramba. Nossa senhora, como é trabalhoso. Pega e coloca aquele papelão em cima. Papelão não, é o papel. Coloca o papel em cima. Aí aloja os pintinhos. Aí coloca ração. Faz aquilo tudo. Tenta. 24 horas do dia. Meu 7 Deus dias da do céu. semana. Meu Deus. 30 dias. 40 dias. Eu digo assim, ó. Avicultor e produtor de leite são a raça que mais sofre. Vai pro céu direto. Não, isso aí não tem perigo. Pode aqui, ó, retinho. Imagina os dois. Nossa, imagina o cara que tem aviário e trabalha com vaca de leite. Eu trabalhava. Meu Deus, olha, ó. Tem minha vaguinha pronta. Se tu não fizer, se não desviar muito o caminho, tu tá meio garantido. Poxa, acordar 5 horas, quase 5 horas, 4h30, às vezes 5 horas. Trazer aquelas vacas bordenha, poxa, limpar, fazer a higienização, tirar o leite. Aí tratar aquelas vacas, solta. E a avicultura é a mesma coisa. Tudo bem, depois dos 20 e poucos dias o manejo fica um pouco mais light. Mas assim, no começo é muito trabalhoso, exige direto. Aí tu fica tão apegado a fazer o grosso que tu pensa que o resultado tá no grosso. Que eu sou produtor, eu sempre fiz assim, eu bato cama, eu faço isso, faço aquilo, o resultado não vem. Tá. Mas o resultado muitas vezes ele tá no ajuste fino. No pouquinho. Por que daqui a pouco a gente que é comum no dia a dia, tu olha um carro da Ferrari e um carro da Red Bull lá na Fórmula 1. Se tu pegar os dois pra dirigir, tu vai pensar que é a mesma coisa, é um absurdo, é uma loucura. Só que um é melhor que o outro no detalhe. Que faz daqui a pouco 0,5 segundos, às vezes, que um cara ganha um circuito. E às vezes eu começo a entender por que os pilotos bons procuram algumas determinadas esquadrias. Justamente pelo detalhe do desempenho. É o detalhe que dá o desempenho. É o detalhe na conversão, é o detalhe na mortalidade, é o detalhe no caldo de pata. Isso aí tudo a gente tem que pensar como que a gente vai quantificar, pegar, anotar dados, gente. A gente tem que ter dados para poder tratar alguma coisa. Tu não pode chegar aqui para um vendedor teu e dizer que teu trabalho tá ruim. Tu tem que chegar para ele e sentar, fulano. Eu avaliei com esse dado. Baseado nisso, tá ruim. Tu tem que ter argumentação técnica pra dizer que tá bom, pra dizer que tá ruim. Entendeu? Quando um técnico for lá, um extensionista for lá no aviário e contestar alguma coisa, tu tem que ter uma planilha e dizer, não, mas olha aqui, eu anotei, tá aqui tudo, ó. Como é que tá dizendo que foi ruim por causa que eu tive calo por causa da minha amônia? Não, mas eu sempre controlei, tá aqui. Eu tenho os dados. É a maneira que tu vai ter pra tomar uma decisão de agir diferente e melhorar, porque, novamente, quem não performar, quem não procurar um detalhezinho para melhorar, vai começar a ficar para trás. A gente já tá vendo os aviários convencionais aí, infelizmente, às vezes por falta de sucessão familiar, enfim, se terminando, né? Estão indo, o produtor tá sendo esmagado, porque é um produtor que aloja 10, 15 mil contra um aviário que aloja 45, 40, 50, dependendo. Com nível de tecnologia totalmente diferente. É que o negócio, tu consegue fazer volume, né? Tu consegue colocar 2 aviários, tu consegue alojar 90 mil aves, contra um produtor que tá num volume pequeno. Então, assim, ó, infelizmente, quem não se adapta à tecnologia vai ficando exprimido e vai acabar se extinguindo, né? Essa que é a realidade. Eu acho que hoje, inclusive, os aviários convencionais existem ainda porque as integradoras precisam de produtor, precisam produzir. Por isso que mantém aqueles convencionais que, querendo ou não querendo, é um volume menor, tá deslocado num canto, tu tem que direcionar. A mesma equipe que vai lá fazer uma apanho de 90 mil tem que ir fazer uma apanho de 15, 10. O técnico que pode ir no núcleo para avaliar 4 aviários, avaliar 180 mil frangos, ele tem que ir lá no produtor de 10, 15. Tu entende que daí o custo acaba ficando maior porque o resultado, o retorno no aviário convencional é diferente? Então, assim, com o passar do tempo vai acabar se extinguindo. Então, é o detalhe que vai fazer a diferença. Eu penso, daqui 5, 10, 15 anos, vai ser muito diferente e muito mais estreito do que é hoje o resultado. Muito bom, Pedro. Eu sempre gosto da frase de Peter Drucker, que é o pai da administração, que fala: se você não pode medir, você não pode melhorar. Então a gente tem que focar em medir, mensurar, ter dados, ter números para se justificar, para trazer o contexto geral, explicando os porquês.
com números, transformando esses dados em informação e chegando em números e tomada de decisão. Então, também acredito que a avicultura, a agricultura, o agronegócio, ele tem que andar para esse lado. Ele tem que evoluir para esse lado, indo em direção a essa evolução. O que vocês fazem no campo? Como que é essa relação com o produtor, com a agroindústria? Conta um pouquinho para nós. Na realidade, Wellington, o que a gente pensou em fazer diferente, né? A Axo, como a maioria das empresas que trabalham nesse nicho, elas fazem muito o sistema de atendimento remoto e não tão presente. E querendo ou não, o produtor, ele necessita do contato físico, ele necessita olhar, entender. O produtor, isso eu tenho muito orgulho de falar, ele gosta muito do olho no olho, do fio do bigode, de olhar assim e dizer, não, esse cara aqui tá me vendendo um produto que realmente é bom, esse cara é sério, entendeu? Ele gosta de ver. E aí a Axo, de uns 2 anos pra cá, começou a trabalhar com integradora, vamos lá, fazer manejo de verão, fazer manejo de inverno, dia de campo, treinamento com os técnicos. Aí alguns produtores de uma integradora compraram. Poxa, mas assim, uma coisa é comprar, outra coisa é saber usar. É a mesma coisa que tu comprar um helicóptero. Agora o Wellington comprou um helicóptero. Sabe dirigir um helicóptero? Pilotar um helicóptero, na verdade? Ainda não. Aí, ó. Vai aprender. E aí, qual é que é a lógica? A gente precisa ensinar o produtor a utilizar. Então, junto um grupo de produtores, vamos lá fazer um treinamento. Vamos capacitar. Vai aprender a utilizar. Onde é que mexe? Qual é a altura que tem que medir? Qual é o ângulo certo de medir um instrumento que capta a velocidade do vento? Não pode chegar de qualquer jeito, olhar assim, pra cima, pra baixo. Tem um ângulo certo ali, não é complexo, mas só tem que aprender. Entendeu? Então a Axo está presente justamente para trazer essa aproximação do produtor. A gente quer o produtor próximo da gente, para que se em algum momento tiver com alguma dúvida, poxa, chama a gente no WhatsApp. A gente tem um suporte que faz um trabalho fantástico. Vai lá. Olha, eu tô com dificuldade assim, assim, assado. O suporte vai lá, faz uma videochamada, manda uma mensagem, enfim, a gente troca informação também depois para que o produtor tenha essa proximidade para que ele saiba, eu tô amparado por alguém. Não me venderam e sumiram. Porque isso é muito comum. Isso é muito comum, às vezes. Todo mundo, na hora de vender, é leão, né? Mas na hora de dar suporte é gatinho, né? Então a gente precisa justamente trazer essa aproximação, e isso que a gente tem feito ultimamente. Indiferente da empresa, indiferente da integradora, a gente está lá para dar esse auxílio. Muito bom, Pedro. Parabéns. E hoje, com essa proximidade, usando a tecnologia, eu consigo, em poucos segundos, mandar uma foto, um vídeo, fazer uma videochamada, e saber que vocês têm essa proximidade é algo que orgulha, e que bom que vocês conseguem ter essa visão e manter isso no dia a dia e na rotina de vocês. Parabéns. Obrigado. Nós hoje falamos sobre ambiência, falamos sobre gestão, falamos sobre como medir, como mensurar, como ser mais eficiente, e eu tenho certeza que dentro das ações que nós falamos aqui, dentro dos conceitos, dentro do que nós trouxemos dentro desse episódio, eu tenho certeza que a Axo ajuda cada dia o nosso produtor, o extensionista, o sanitarista, o avicultor que está lá no dia a dia, na rotina, a melhorar os seus resultados. Porque o resumo do nosso episódio é: temos que ter dados, temos que saber mensurar para tomar boas decisões. É exatamente isso. E para a gente finalizar, agradecer aqui a presença do Pedro, agradecer a vocês que chegaram até o final, estão aqui nos acompanhando. A gente sempre faz uma finalização, Pedro, pedindo para os nossos convidados que deixem uma mensagem final e que também sugiram uma leitura, sugiram um documentário, alguma coisa que fez sentido para você na sua trajetória e que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes. Acho que a mensagem que dá para deixar, Wellington, é o meu meio. Sempre me identifiquei como um agropecuarista, sempre adorei, sou apaixonado por isso. Eu acho que é o meu calcanhar de Aquiles, é o meu ponto fraco falar disso. Porque desde pequeno vivendo isso ali e sabendo que é uma luta, e diferente do segmento, se seja plantador de soja, milho, que seja o avicultor, o suinicultor, o pecuarista, indiferente horticultura, é uma luta, é sempre uma luta, é sempre um adverso, mas pessoal, nunca desistam, porque o Brasil precisa do agro, tá? A agroindústria, que processa o que a gente fabrica, quebra, e 1/3 do Brasil quebra. 1/3 do Brasil é agronegócio, é agroindústria, então a gente depende muito do que a gente faz, então nunca desistam.
E tem 2 livros, na verdade, que eu gosto muito, que o primeiro é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que basicamente fala que a gente não deve pensar negativo, a gente deve pensar e conseguir materializar aquilo na nossa cabeça e ficar insistindo positivamente que as coisas vão melhorar e vão dar certo, e no fim, olha que incrível, acaba acontecendo, né? E o segundo também é de Napoleão Hill, que é O Mais Esperto que o Diabo. Eu sei que o nome parece assustador, mas não é nada diabólico, é só o que seria uma suposta entrevista com o diabo, onde basicamente resumo o nosso principal problema, o nosso demônio real são os nossos medos. É o negativo que a gente coloca na cabeça, é ficar pensando que vai dar errado, vai dar ruim, em vez da gente focar na solução e focar nas virtudes que a gente tem enquanto ser humano. Então acho que ficam esses 2 de indicação. Muito bom, Pedro. Agradeço você mais uma A vez. gente que agradece. Eu ter vindo Axo, aqui, conversar conosco, conversar com a nossa audiência. Tenho certeza que esse episódio vai fazer muito sentido para você que nos acompanhou. E mais uma vez, sigam a Axos, sigam, né, os nossos perfis e nos acompanhem. Gente boa, até breve, próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.